Pronto. Meus irmãos, nós estamos terminando aí, encerrando a nossa série de vidas vitoriosas. E hoje eu quero falar sobre um personagem muito importante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele trará para mim e para você um ensino muito importante. Eu quero lembrar você que esta série, ela visa mostrar o real sentido do Evangelho, em detrimento ao que nós ouvimos hoje na mídia no Brasil. Hoje estamos sendo tentados a ser convencidos de que uma vida cristã é uma vida que necessariamente porque é cristã e porque põe fé em Jesus, ou porque foi transformada pelo Espírito Santo, é uma vida de vitória. Vitória no que nós podemos chamar da visão mais humana da coisa. É você ter carro, é ter dinheiro, é ter fama, é ter sucesso, é ter habilidade com as pessoas, é ser rico, é ser seguido, é ser um influenciador, é influenciar, é governar, reinar, é se destacar. Eu não estou dizendo com essa série, e nem o nosso irmão Jefferson, que trouxe a palavra aqui também, nesta igreja, nós não estamos dizendo, e Jefferson falou sobre Jó, e eu falei sobre Jeremias, sobre João Batista, e agora nós iremos falar sobre Paulo. Nós não estamos querendo dizer que essa igreja não acredita que um cristão ele possa viver uma vida saudável, com dinheiro, com prosperidade, com uma vida perfeita, carro, luxo. Nós não estamos dizendo que um cristão ele não pode viajar de primeira classe, comer caviar, tomar o mais caro vinho. Nós não estamos dizendo que um cristão ele é proibido de ter um carro muito bom, muito caro, casa na praia, casa de campo. Nós não estamos dizendo que ter dinheiro e ser um influenciador na sua sociedade, um líder, alguém que as pessoas o seguem, nós não estamos dizendo que isso é ruim. O que nós estamos dizendo é que você não pode acreditar que isso é resultado somente de Deus estar lhe abençoando por ser cristão. Até porque existem coisas como sucesso, dinheiro e autoridade que Deus não dá a certos irmãos e certas irmãs, porque Ele não quer que esses irmãos se percam, porque nem todo mundo sabe ter 10 mil reais por mês na conta, 20 mil reais por mês na conta, 100 mil reais por mês na conta, 1 milhão de reais por mês na conta. E Deus, sabendo da nossa dificuldade, sabendo que alguns de nós não podem ter esse estilo de vida ou este dinheiro, porque, do contrário, se desviarão da verdade e abandonarão o caminho do Senhor, Ele não permite que certos irmãos, por amor, por amar esses irmãos, Deus não permite que esses irmãos prosperem. Mas também, do outro lado, irmãos, existem homens e mulheres que Deus financeiramente os prospera, porque Deus sabe que eles serão mordomos daquilo que Deus está dando a ele. Ou seja, para a vida de um cristão, ter sucesso, influência, poder, dinheiro, autoridade, para a vida de um cristão, isso significa que ele usará tudo o que ele tem para a glória de Deus. Ele será um rico, mas ele irá manter missionários, manterá uma igreja local, ajudará no sustento de pessoas, dará emprego a um, emprego a outro, ajudará na reconstrução da vida de alguém.
O seu dinheiro não servirá somente ao seu bel prazer, mas primeiro o seu dinheiro será um escravo da vontade de Deus, não da sua própria vontade. Me lembro conversando com um dos homens mais ricos que eu conheço. Ele já esteve aqui, nessa igreja. Kim Balance. Eu falei para ele: Kim, como é ser rico? Ele disse: para os padrões do mundo, eu não sei. Mas para mim, é ser um steward de Deus. E ele usou a palavra mordomo. É por isso que em 2017, ao voltar para o Brasil, fui em 2016, voltei em 2017, eu trouxe os 5 valores da Igreja Cristã em Recife: oração, estudo bíblico, igreja, família e mordomia cristã. Porque quem me disse: olha, Bruno, eu fui abençoado por Deus, mas eu não faço porque simplesmente o Senhor me ajudou a ter riquezas. Eu faço porque se Ele me deu riquezas, é para que eu possa servir no reino dEle. Do contrário, era melhor eu morrer, era melhor eu partir. Quem casou com a sua namorada de infância, depois de 60 anos de casado, ele ficou viúvo, se encontrou com a sua amiga de infância, Charlene, que também esteve aqui, e casaram. E ela era uma professora primária, ganhava seus 3.000 e poucos dólares de aposentadoria, e ela disse: o meu sonho era... E ela mantinha missionários no mundo todo, mantinha com 10 dólares, 20 dólares, 5 dólares, no mundo todo. E ela casou com o Kim. Ela disse: a minha grande alegria quando eu casei com o Kim foi que no primeiro mês de casado ele falou: olha, você não precisa mais usar o seu dinheiro para comprar remédio, nem para pagar seu plano de saúde, nem para comprar comida, nem para pagar seus seguros, nem para pôr gasolina, não faz para nada. Seu dinheiro é seu. E a Charlene disse: eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Pode. E a Charlene, ela fatiou o salário dela em 10 partes iguais e manda 300 dólares para cada missionário que ela sustenta no mundo todo. Irmãos, vida vitoriosa, uma vida vitoriosa, seja rico ou seja pobre. A palavra de Deus em Provérbios diz: o rico e o pobre se encontraram, ambos fez o Senhor. Olha, eu vou repetir o que a palavra de Deus diz, em Provérbios diz: o rico e o pobre encontraram-se, ambos fez o Senhor. Nós poderíamos traduzir, para que você entenda melhor esse versículo bíblico: Bruno e Márcio se encontraram, ambos, não, é claro, o pobre e o rico, o pobre e o rico, ambos fez o Senhor. Então, nesta igreja, nós não condenamos aqueles que não são para o mundo vitoriosos, não vivem em uma casa boa, não dirigem um carro bom, ou estão passando por alguma coisa difícil na vida. Nós não acreditamos que essa pessoa é um miserável, um amaldiçoado por Deus. Também nossa igreja, nós não acreditamos que os ricos que têm seus bens, que estão bem de saúde, nós não acreditamos que esses são os abençoados de Deus. Nós acreditamos que ambos têm a oportunidade nas suas vidas de glorificar a Deus. Porque a primeira pergunta que o catecismo de Westminster diz é: qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer em Deus. Não fala sobre riqueza, não fala sobre pobreza, não fala sobre ser saudável, nem fala sobre ser doente. Então, com essa série, nós estamos tentando colocar em seu coração e resgatar em você o verdadeiro sentido de ser um cristão, apesar das dificuldades, ou apesar da abundância da vida. A igreja é o único ambiente no mundo, e as forças armadas, onde o rico e o pobre
estão lado a lado, na mesma fila. Lado a lado, na mesma fila. A igreja é o único corpo do mundo, onde o rico e o pobre têm, aí sim, o único corpo do mundo, que o rico e o pobre têm a mesma função. Porque ambos são cheios do mesmo Espírito, servem ao mesmo Senhor e cumprem o mesmo propósito. É por isso que a série Vidas Vitoriosas encerra hoje com o apóstolo Paulo. E aí tem uma pergunta. Vamos todo mundo fazer essa pergunta? Leiam comigo. Como você considera a sua vida? Se você pudesse dar um título à sua vida, qual seria? Se a sua vida fosse um filme, ou se a sua vida fosse um seriado, ou se a sua vida fosse um livro, qual seria o título? Como você considera a sua vida? Quem aqui já assistiu esse filme, o apóstolo Paulo? Levante sua mão. Irmãos, assista hoje esse filme. Qual é a plataforma que está? Eu assisti no cinema, não me lembro. Netflix? Eu não tenho mais Netflix. Hã? Foi removido? Por isso que eu também removi a Netflix do meu cartão de crédito. Não pago mais Netflix. Olha, irmão, você deveria alocar esse filme no YouTube, sei lá onde for, e assistir. Muito interessante o trabalho que fizeram nesse filme. Muito interessante. Ok? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Como você considera a sua vida? Bom, falamos de Jó, com Jefferson, JJ, Jó e Jefferson. Falamos de Jeremias, comigo. Falei sobre João Batista. E agora vamos falar sobre Paulo. Primeiro eu quero lembrar você, antes de lermos Filipenses capítulo 3, que o apóstolo Paulo, o nome dele era Saulo, filho de um romano e de uma judia. Saulo era um homem letrado. A palavra de Deus nos diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Em Israel existiam várias escolas rabínicas, e uma das escolas mais valorosas e mais importantes do ensino judaico era através de um mestre, um rabi chamado Gamaliel. Se você quer botar um nome num filho, tem aí um nome bonito, Luana e Lucas. Vocês vão ter filho aí um dia, quando casarem, né? Os meninos aqui, que vai ser uma menina, né, agora. Mas pode ser Gamaelina? É menina também? Menina? Gamaelinazinha? Quem sabe? O de Dai é menino ou menina, Dai? Já está sabendo já? Ah, não está não? Oxente. O pessoal fala assim, o quê? Dai? Ruth também? Segundo com Jefferson? Oremos, Jefferson está ali só no... Jefferson ainda está pensando como é que paga a conta do primeiro, né, Jefferson? Vamos poder descobrir. O ano que vem, ó a Ruth. Aí bronca, viu? Um já deixou, né, Jefferson? O não. Irmãos, Gamaliel, um homem forte dentro da cultura judaica. E Saulo foi criado ali, aprendendo. Ele se torna um fariseu, um homem da lei, um homem da letra, um homem que entendia de Gênesis a Malaquias, um homem que sabe quem é o Deus de Israel, mas também está afundado na tradição judaica. E esse homem, aqui no capítulo 3 de Filipenses, ele faz uma coisa que todo pastor que é considerado arcaico, que é considerado cringe, cadê a Adriele, a minha assessora para assuntos pós-pandemia? Como é o nome?
Cringe. Cringe, para você que não sabe, viu, seu Marcos? Cringe, eu também não sabia. A gente chama de demodé. Fora de moda. Como é o nome? Cafona. Lembra de cafona? Não é isso? Inclusive, chamar cringe de cafona é cringe. Impressionante, né? É uma coisa que está, né? Desatualizado, né? Não é isso, não. Pode ser também que não seja isso, não sei. Ok. Paulo faz uma coisa no capítulo 3, do versículo 1, que todo pastor cringe, ou demodé, ou cafona, fora de moda, ele faz. E você pode pensar, olha, eu quero abrir um parênteses aqui sobre o meu próprio pastorado. Às vezes eu estou pregando em vários lugares, aqui não, mas aqui sim. E as pessoas dormem um pouco. Às vezes o nosso tom é um tom professoral, um tom de ensino. Às vezes é tom de pregação, às vezes é tom de ensino, começa de hoje. E você está no tom de ensino, o cara começa... Pega um baiacu, uma carpa, né? O cara está ali pescando, né? E aí, muitas pessoas falam, mas Bruno, você tem que ver isso aí, às vezes o pregador está pregando, você está dormindo, poxa, Paulo pregou em Atos 20, o cara dormiu no primeiro andar, caiu e morreu. Paulo estava pregando, o cara dormiu. Era o apóstolo Paulo que estava pregando, o cara dormiu, imagina eu, Jefferson, Léo, imagina a gente aqui. Então a gente tem que pregar, você tem que dormir mesmo, se você não dormir eu vou começar a me preocupar. Ok? Mas ele faz outra coisa aqui, além de botar o povo para dormir em Atos 20, o apóstolo Paulo também aqui, ele vai falar em Filipos, ele fala assim, para terminar, meus irmãos, ele está terminando ali a carta, ele fala assim, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor, né? Ele traz a alegria no Senhor e a unidade do corpo, e ele fala assim, não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois contribuirá para a segurança de vocês. É interessante que aqui a versão, na linguagem de hoje, aqui nessa minha versão, ele fala assim, ó, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim, é segurança para vocês. Então, às vezes, irmãos, nós estamos pregando, e você pode imaginar como é difícil, todos os domingos, o pregador, ele vinha aqui pregar a mesma Bíblia, ele não lê, um ano ele não prega o Alcorão, no outro ano, né, o livro dos Mormons, no outro ano o Espiritismo, no outro ano a Bíblia de novo, não, ele lê a mesma Bíblia. Mas deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que Deus, isso é um argumento de interpretação da Bíblia, toda vez que um texto bíblico repete muito uma ideia, nós acreditamos na exegese, é que o Espírito Santo está tentando explicar e focar naquele assunto para a vida daquele que está lendo a palavra de Deus ou daquele que está recebendo a carta. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou repetir de novo, o mesmo assunto, não é um problema para mim repetir assunto, e para vocês deve ser encarado como segurança para a sua fé, segurança para a sua fé. E aqui ele vai começar nessa perspectiva de nós olharmos para esse texto sobre entender se Paulo é um homem de vitória. Ele fala, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que ele quer combater os falsos mestres, mas ele primeiro mostra as suas credenciais. Ele mostra quem ele é para combater os falsos mestres. E é aqui onde o apóstolo Paulo, talvez eu e você tenhamos que nos perguntar como ele considera a vida dele. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros, Paulo diz, que insistem em cortar o corpo, cachorros, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e Paulo agora está falando basicamente daqueles que querem fazer dos irmãos em Filipos um puxadinho de Israel, da fé judaica. Ele chama os falsos mestres, daqueles que querem voltar a comer das coisas da lei, chama de cães, de cachorros. Muito duro o apóstolo Paulo. Não sei se eu chamaria assim, mas ele chama.
Talvez eu precise chamar de outra coisa, já que Paulo chamou de cachorro, eu estou liberado para chamar de outra coisa. Quem sabe? Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós. Paulo aí rompe de novo, como ele faz em Romanos, como ele faz em Gálatas, como ele faz em Colossenses. Ele de novo rompe aqui no assunto com os irmãos em Filipos, mais uma vez na sua escrita. Ele rompe, meus irmãos, com aquela coisa de dizer: nós somos a linhagem de Israel. Nós temos que rever as questões que Israel foi. Nós temos que voltar para as práticas de Israel. Paulo rompe com isso de novo. Dizendo: olha, se você quer saber bem, no versículo 3, nós somos a verdadeira circuncisão. E quem somos nós? Aqui o texto deixa claro que nós é a igreja, são os apóstolos, é a nova era de Cristo, a era da graça. Nós somos a verdadeira circuncisão. E se você muito bem lembra, Paulo fala sobre a circuncisão, dizendo que agora nós não somos mais circuncidados na carne, mas somos circuncidados no Espírito, por intermédio do batismo. Ou seja, Paulo traz para a igreja de Filipos uma certeza de que vocês precisam deixar muito claro que agora vocês servem a Cristo, estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Nós somos a verdadeira circuncisão e não eles. Nós adoramos a Deus, versículo 3 ainda, por meio do seu Espírito, e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Então, a igreja não põe a sua certeza, a sua confiança, a sua convicção as cerimônias religiosas. Ele está dizendo: olha, talvez sim o judaísmo, ele é carregado de um significado religioso, cerimonial, mas agora em Cristo, aquilo que era a sombra, os rituais da sombra, deram origem ao homem Jesus, ao povo desse homem Deus Jesus. Versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, e aí é onde entra o nosso assunto. Como é que você considera a sua vida? Eu poderia colocar a minha confiança na religiosidade, Paulo está dizendo. E é interessante que quando Paulo fala isso, irmãos, ele está começando a mostrar ao povo de Filipos quem ele é. Ele vai dar a credencial dele. Ele começa dizendo: os cães que querem que você volte a viver como um religioso, numa tradição que acabou. Nós somos a circuncisão de Cristo, nós não somos a circuncisão de Israel mais. Acabou. Agora ele vai dizer: eu poderia até, eu tenho um know-how, eu tenho um cacife, eu tenho autoridade que vocês talvez não tenham. Eu tenho. Versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas de ser um israelita e tudo mais. Se alguém pensa que pode confiar nelas, se alguém de vocês acha que pode confiar nas coisas de Israel, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. E Paulo vai explicar por quê, irmãos. Versículo 5. E aí, meu irmão, essa é uma das melhores explicações e credenciais curriculares que eu já vi na minha vida. Imagine que esse homem, ele está sendo convidado para dar uma palestra e uma conferência, uma mega igreja hoje no Brasil. E vamos chamar Paulo. Por quê? E ele fala: olha, quem é Paulo? Quem é Saulo? Quem é esse homem? Olha, eu fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Judeu de nascimento, da linhagem da circuncisão. Judeu de nascimento, aos 8 dias de vida, eu adentrei a um pacto de uma aliança com Deus. Eu sou parte do povo de Deus. Eu tenho pedigree.
Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, o último filho de Jacó. Eu tenho sangue de hebreu, nas minhas veias corre sangue daqueles que atravessaram o Mar Vermelho. Nas minhas veias corre sangue daqueles que ouviram os 10 mandamentos, quando Moisés os recebeu em tábuas das mãos de Deus. No meu DNA corre o DNA dos reis de Israel, do nosso pai Jacó, do pai Israel. Jacó, que significa traiçoeiro, mas depois ele foi mudado de nome por Deus, se transformou em Israel. Então, se ele é da tribo de Benjamim, tem sangue hebreu, ele está dizendo: eu tenho linha, eu sei de onde eu vim, eu sei quem foi meu tataravô, meu tetravô, eu sei quem estava lá atrás, eu sei que eu tenho moral, linhagem, tenho cacife. Quanto à prática, olha só, quanto à prática da lei, eu sou fariseu, porque ele estudou com Gamaliel. Quanto à prática da lei, eu sou professor, eu sou mestre, eu sei o que a palavra de Deus diz. E quanto à lei, você acha que é só meu nascimento? E quanto à prática, eu sou professor, eu estudei, viu? Eu tenho bacharel, eu tenho mestrado, doutorado. Versículo 6. E eu era tão fanático, tão zeloso, que eu persegui a igreja. Enquanto ao zelo, persegui a igreja. Então ele está dizendo o seguinte: eu tenho linha, eu vim de Israel, eu tenho formação acadêmica, e na prática, por causa disso, eu persegui até a igreja, achando que era uma seita. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Irmãos, nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem que em Romanos vai dizer que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Uma coisa que o cristão tem que ter, e o religioso não tem, é que ele tem que entender, quando ele é um cristão, ele descobre que ele é pecador mais do que ele achava que ele era pecador. Quando ele é cristão de verdade, ele descobre que ele é mais pecador do que o que ele achava que ele era pecador. Mas também quando ele descobre a graça de Deus, ele também descobre que Deus ama muito mais ele do que ele achava que Deus amava ele. Duas coisas que um cristão ele descobre. Paulo está dizendo que quando era judeu, quando era fariseu, quando era da lei, ninguém podia acusar ele de nada. Depois ele escreve uma carta dizendo: eu sou o pior dos pecadores, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não posso fazer, esse eu corro e faço. Por isso que cristianismo, irmãos, não é uma religião de sentimento, não é o que você está sentindo, é o que você está cumprindo, é uma religião de mandamento. Não seguir pelo que você acha que você é, seguir pelo que a palavra diz que você é. A palavra diz que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Mas a palavra também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo dá a sua credencial, irmão. Quem pode contender contra esse homem? Quem pode lutar contra esse homem? Então essas são as credenciais de Paulo e o combate que ele tem contra os lobos, os cães da fé, que tentam roubar a simplicidade de Cristo. Vivemos em um tempo, irmãos, que temos que rever quem somos, mas quebrantar quem somos, para sermos quem Deus quer que possamos ser. Assim, lutarmos contra a religiosidade desse mundo.
lutarmos contra os cães dessa era, os falsos obreiros desse tempo. Não sei se você viu no Instagram da igreja, eu postei um vídeo com uma toga genebrina, uma toga que parece de juiz e era usado por juízes um tempo, mas depois foi aderido dentro do meio acadêmico por causa da formatura e a formação em bacharel e mestrado, doutorado dos pastores, é utilizado por muitos pastores reformados no mundo todo. Então eu comprei uma, sempre usei uma emprestada, comprei uma. E eu comprei uma não porque eu acho bonito, e é bonito. Eu acho bonito, mas não comprei porque acho bonito. Também não comprei porque é uma roupa sacerdotal, porque não é. Uma toga não tem nada a ver com sacerdócio, tem a ver com ensino. Tem a ver com ensino, ok? Mas eu comprei aquela toga para, de vez em quando, no nosso culto público, começar a utilizar. Porque nós estamos vendo o mundo cristão se tornar em uma boate. Estamos vendo os pastores e os púlpitos se tornarem um show. Estamos vendo cada dia mais os louvores da igreja se tornarem apresentações e não condução de louvor congregacional. Estamos vendo pastores cada vez mais parecidos com popstars, com estrelas de Hollywood, com artistas de cinema. E nesta igreja, se tem uma coisa que nós não queremos parecer, é uma boate. Note que em um momento nós pintamos essas paredes de preto. E tinha uma razão para isso. Tinha uma razão para isso. Depois de um tempo, eu analisando, vendo os vídeos, eu pensei, preto? Está muito preto. Está preto demais. Vou pintar de outra cor. Cheguei aqui, juntamente com o Vitor Jambo, foi Jambo, numa madrugada, olhamos ali, fizemos uma mistura de tinta que era para ser cimento queimado. Como vocês bem notam, não deu certo. Não convidem Vitor Jambo e eu para pintar sua casa com a técnica da pintura de cimento queimado, porque não vai dar certo. Eu sou um pregador, ele é um cantor, e agora um representante comercial, e nós não somos pintores, definitivamente. Mas ficou aí, pintamos de cinza, organizamos. E aí eu achei que era bobagem da minha cabeça, até meu querido irmão Mateus, um jovem, valoroso, de vez em quando fala algumas coisas com sentido. Ele ficou bravo, quando eu pintei de preto ele ficou bravo, menino, né? Ainda era menino naquela época, bravo, veio falar comigo todo cheio de autoridade. Seminarista é assim. Eu acho que o único seminarista que não vai ser muito assim é Jefferson Carvalho, que ele fez o papel inverso, ele já veio presbítero, ele já sabe o que é lapada, ele já vai ser um seminarista mais humilde. Mas ali, jovem, não é casado, aí, mas um menino bom. Aí ele veio falar comigo, pastor, pintar de igreja de preto, não pode, não sei o quê. E eu perguntei para ele, onde é que está na Bíblia que não pode pintar igreja de preto? Onde é que está na Bíblia que tem um prédio de igreja? Ele, é verdade, pastor, realmente não está na Bíblia. Eu pintei de preto para a gente ver a questão da luz e tal, da iluminação. Mas depois, analisando, nós pintamos de cinza. E aí você pode pensar, que bobagem, que bobagem. Estava eu um dia no Facebook, foi no Instagram da igreja, faz tempo, assim que a gente pintou. E os cultos começaram aqui com a parede cinza. Uma pessoa mandou um direct para mim. Pastor, irmãos, Deus sabe que isso não é mentira, porque uma coisa que eu não gosto, eu tenho muitos pecados, muitos, inúmeros. Mas uma que eu não gosto é mentir. Essa pessoa mandou não é da igreja. Nunca vi essa pessoa aqui na igreja. A pessoa entrou no nosso Instagram, no nosso Facebook, viu alguns cultos nossos e mandou a mensagem assim: pastor, gostaria de dizer ao senhor que fiquei muito feliz de ver o seu culto na sua igreja, porque a sua igreja, ela não é preta. Assim, velho. Não sei se foi o Mateus que mandou algum amigo dele fazer isso. Não sei.
Pode ter sido. A pessoa falou assim, em tempos de hoje, eu tenho visto muitas igrejas na internet, e a maioria está virando uma casa de show. E a de vocês, poxa, eu vi o culto, preza por uma liturgia e tal, tem a cruz, a mesa da ceia. Gente, aquela pessoa acredita que a nossa igreja é mais saudável pela forma que ela viu a arquitetura do nosso prédio. Você pode estar pensando, isso é uma bobagem para você. Para a vida daquele cara que anda por aí, só encontra a igreja preta de pastor com calça apertadinha. Se bem que hoje o presbítero Jefferson está com a calça apertadinha. Quando ele veio ofertar, eu não pude deixar de notar. Mas está bonito, Jefferson, está bonito. Fique tranquilo, meu irmão. Eu também tenho uma dessa. Eu também tenho, fique tranquilo. Próxima vez que eu for na sua casa, eu vou com a minha. Só você ficar tranquilo. Não, se perder mais da esquerda, fica afogado, é verdade. Mas, irmãos, a questão não é essa questão de carro. Olha, veja bem, a igreja pode ser toda preta, a igreja pode ser toda escura, pode ter jogo de luz, pode ser o quê. Mas se é isso que caracteriza ela, se as pessoas conhecem ela por isso, por ser agradável à juventude, aos jovens, a esse mundo, está errado. Então, por que eu comprei aquela toga? Porque nós queremos que as pessoas que assistam nossos cultos aqui, elas possam entender que a nossa igreja preza pelo ensino da palavra, que é o que significa a toga de Genebra. Preza pelo ensino, pela boa formação dos líderes. Que as pessoas saibam que a nossa igreja é uma igreja séria, irmãos. Estamos em um tempo que precisamos de novo reafirmar isso, infelizmente. Igreja com púlpito e com mesa da ceia, isso é cringe. Isso é antigo. Não existe mais. Para que mesa? Agora é um centrinho de vidro, um copinho de vidro em cima, uma luzinha apagada, uma cadeirinha bonitinha, o cara com uma calça assim, sem meia, levantadinha, tipo de pescador, feita de Vitor Jambo, pregador. E por que eu estou falando isso? Porque Paulo está falando sobre as suas credenciais. Paulo está dizendo quem ele é. Mas será que isso leva ele a algum lugar? Vamos ver como é que ele desenrola isso da vida dele. Segunda coisa, a vida cristã de Paulo. Como é na prática essa consideração da vida dele? Versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Ele começa logo dizendo assim. Vê aí, versículo 7. No passado, essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, olha a palavra consideração aí, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Na cabeça de Paulo, na prática dele, ele não quer que as suas credenciais humanas o interfira de ter Cristo completamente conhecido por si mesmo e como Senhor. E ele ainda diz no final do versículo 8, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo Jesus que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Paulo deixa claro que a religiosidade deu lugar à fé somente. As cerimônias deram lugar à fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo, sentir em mim o poder da sua ressurreição. Meus irmãos, olha o desejo desse homem. Esse homem não quer ser conhecido. Esse homem não quer ser um influencer. Esse homem não quer chegar de carro esporte em uma conferência missionária, nem de helicóptero.
Esse homem não quer ser presidente da República, como cães querem na nossa sociedade. Cães. Nós estamos falando do homem depois de Jesus mais importante da cristandade. Nós estamos falando do homem depois do Senhor Jesus que mais impactou o Ocidente. Estamos falando do homem que hoje, se ele fosse parte de uma religião, o que ele não é, ele é parte de uma religação entre Deus e os homens por meio de Cristo. Se ele fosse parte de uma religião, seria maior do que Maomé, do que Buda. Ele fala no versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses: mas tudo o que eu quero é somente conhecer a Jesus. Meu Deus, se Paulo está dizendo que tudo que ele queria conhecer a Jesus, eu não conheço nada de Jesus. Se nessa altura da vida ele está dizendo que ele queria conhecer Jesus, eu não conheço nada, acho que vou morrer sem conhecer. Só vou conhecer Jesus quando chegar lá. Porque eis um homem que não julgou ter nada nesta vida, a não ser querer conhecer a Cristo. Estamos vivendo em um tempo onde o Evangelho tem sido vendido como porcaria. As pessoas estão querendo embrulhar o Evangelho como se o Evangelho precisasse ser floreado para ser aceito. O Evangelho não precisa de floreio para ser aceito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a igreja não é o povo que se humilha para pregar o Evangelho. Nós não podemos ser o povo que diz: olha, por favor, vem na minha igreja, por favor, escuta a minha palavra, por favor, escuta essa pregação. A igreja é o povo que diz: arrependa-se do seu pecado, tenha fé em Jesus Cristo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e viva para esse Deus, porque essa é a única saída da tua vida. Isso é a igreja. A igreja não precisa ser atraente, a igreja não precisa ser atrativa, a igreja não precisa ser lotada, a igreja precisa ser bíblica, precisa ser cristocêntrica. A igreja precisa viver pelo Espírito Santo. A igreja precisa conhecer a Cristo, como o versículo 10 está dizendo. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos. É a segunda coisa aqui simples do versículo 10. Não somente conhecer a Cristo. Não. Eu não quero somente conhecer a Cristo, mas eu quero sofrer com Cristo. Irmãos, me perdoem. Estamos fadados, pelos olhos humanos, a sermos uma igreja pequena, que não cresce e não junta pessoas. Porque conhecer a Cristo todo mundo quer, mas e tomar parte nos seus sofrimentos? Quer dizer que ser cristão para Paulo, ter uma vida vitoriosa, considerar a sua vida para Paulo significa, além de conhecer a Cristo, mas também viver no sofrimento de Cristo? Será que nós conseguimos montar um exército que quer conhecer a Cristo, mas também sofrer? Sofrer. Sofrer seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que salva vidas, que transforma, que leva para o céu. Mas ninguém quer pregar mais isso nos púlpitos das igrejas, meu Deus do céu. E com uma esperança de eu mesmo ser ressuscitado da morte para a vida. Está aqui a tríplice consideração da vida de Paulo: ser conhecido, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, sofrer com Cristo
e ser ressuscitado da morte por causa de Cristo. Esse é o Evangelho. Acabou. Pode ir para casa. Ah, mas é isso. Conheça Jesus. Sofra com Jesus. Espere para ser ressuscitado no último dia com Jesus. Entre uma coisa ou outra, viva a sua vida como um bom mordomo de Deus. E a terceira coisa, meus irmãos, Paulo encerra aqui esse contexto, nós vamos até o versículo 17, vamos encerrar com o poder da sua vocação. Ele diz: eu não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, irmãos. Paulo não quer dizer que já conseguiu tudo o que eu quero. Ou que já fiquei perfeito, tá? Paulo está dizendo aqui, versículo 12. Mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois isto já foi conquistado por Jesus Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. E aí vem a prática para a sua vida. Presta atenção. Entendemos lá em cima quem somos com o apóstolo Paulo. Nossas credenciais, vimos que não vale nada. Temos que defender a fé, seguir a Cristo. Vimos aqui no nosso segundo ponto que temos 3 pontos de consideração para a nossa vida: conhecer a Cristo, sofrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. E agora, sobre a vocação, sobre a prática dessa vida cristã. Paulo diz que não se considera perfeito, mas é claro que ele não conseguiu chegar à perfeição. Porém, uma coisa ele faz, versículo 13. Ele esquece das coisas que para trás ficaram e avançam para as coisas que estão na frente. Diga assim: esqueço do passado, avanço para o futuro. Diga de novo: eu esqueço do passado e avanço para o futuro. Como foi o seu passado não importa mais. O que aconteceu antes não tem mais importância, não tem mais relevância. Ele diz: eu deixo para trás as coisas que ficaram. Olha, o apóstolo Paulo era um homem que vivia em uma amnésia terrível. Luciene estava lendo um livro essa semana e ela compartilhou com as mulheres. Eu espero que as mulheres tenham lido isso com seus maridos. Eu li por tabela. Por tabela. Ela lê, acaba comentando comigo e eu escuto ela lendo também. Eu leio por tabela. Era um livro que dizia, qual era o tema do livro, meu amor? Era ame, como era, qual é o tema? Ame como se nunca tivesse sido ferido. Irmãos, o tema do livro era ame como se nunca tivesse sido ferido. Eu vou falar pro lado de cá também. O nome do livro era ame como se nunca tivesse sido ferido. Olha, eu já li muito livro na minha vida. Muito. Por vontade, por obrigação. Já li a Bíblia por obrigação, às vezes. Por vontade. Porque tive que estudar. Beleza. Já li muitos livros. Mas eu nunca vi um livro com um título tão bom quanto esse. E eu fiquei tão feliz que o Luciano compartilhou isso com as mulheres da igreja. E se você não gosta de ler, ouça, porque tem audiobook dele. Você não tem desculpa. Eu escutei alguns capítulos. É fantástico. É incrível. É tremendo. E é justamente o que Paulo está falando aqui no versículo 13. Esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para aquelas que estão na minha frente. Paulo era alguém que diariamente, mesmo traído, mesmo humilhado, mesmo chicoteado, mesmo aborrecido, esquecia de quem o feria e seguia para frente.
Às vezes você está preso na ferida que te fizeram. Às vezes você está preso na corda que colocaram no teu pescoço lá atrás. E o pior é quando você pega o que fizeram com você no teu passado e você não consegue se libertar daquilo, porque você gosta de levar para o teu futuro as broncas do passado, e você começa a ferir as pessoas do teu presente e do teu futuro, e põe em risco o teu futuro. Você pega as coisas do teu passado, os problemas do passado, considera a sua vida como se tivesse uma âncora presa no passado. Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te traiu, alguém te bateu. E ao invés de você deixar isso para trás, abandonar e seguir em frente, você traz para o presente, aí você prejudica o futuro. Deixa. Ontem fomos assistir Top Gun, eu e Luciene. Tem uma cena fantástica, onde o comandante dele diz assim: olha, você não está deixando ele ir, você não está permitindo essa coisa ficar para trás. Eu não vou dar o spoiler para você assistir o filme, que é muito bom. Para ser membro da igreja tem que ler Top Gun, tem que assistir Top Gun, viu? Muito bom o filme. Eu chorei. Primeiro que o filme que fala sobre a importância do homem ser firme nas suas convicções. Mas vai lá e assiste. Irmãos, deixa para trás. Eu faço isso. Eles olham, uma coisa eu faço, irmãos, aqui não é uma coisa eu sinto. Olha, Paulo não está dizendo eu sinto que eu tenho que. Não, como eu falo, o cristianismo não é religião de sentimento, é de mandamento. Uma coisa eu faço, é um verbo, eu faço. Primeira pessoa do presente, eu faço. Eu não farei, eu não faria, eu faço. Esqueço daquilo que para trás ficou e avanço para aquelas coisas que estão na minha frente. Corro direto à linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. A vida do cara considera somente a vida em Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar, Paulo diz. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, irmãos. A mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continue a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito. Chorando, Paulo fala. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo Jesus. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles. Pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós, como cidadãos dos céus, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo, que um dia virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. O apóstolo Paulo, o evangelho para ele não acontecia nas coisas que aconteciam nessa vida física dele, mas sim em quem ele era, em quem ele foi transformado pelo poder da fé e do Espírito Santo, mas em quem Deus disse que ele seria com um corpo glorificado nos céus. O cristianismo não tem a ver com a vitória terrena. O cristianismo tem a ver com a esperança eterna.
Baixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. E nessa noite, e nessa manhã, eu quero convidar você a pensar nas coisas que você tem que deixar para trás. Sentimentos, desejos, vontades, frustrações, medos, angústias, aquilo que aconteceu lá atrás, que talvez ainda te aprisiona, que talvez ainda te dá insegurança, traz instabilidade. Deixa para trás, siga para frente. O apóstolo Paulo considerou como esterco, como sujeira, lixo do mundo, as coisas, para conhecer a Cristo, para sofrer com Cristo e para ser ressuscitado no último dia por Cristo, pelo poder que transforma o mundo, transformar a nós também um corpo glorioso. Glória a Deus. Senhor Deus, queremos, Pai, nesta manhã te glorificar, te exaltar, dizer que Tu és o Senhor de tudo. Mas existem coisas na nossa vida que temos que considerar como sujeira do mundo e esterco, para avançarmos para o Senhor. Deus nos ajuda a deixar de lado toda dor, incerteza, todo medo, insegurança. Senhor, nos ajuda a esquecer as traições, as mentiras, as desilusões. Senhor, nos ajuda a avançar, porque assim Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, sigo em frente. Pai, nos ajuda a ir até o prêmio, a correr essa corrida, a olhar para a linha de chegada, como a Tua palavra nos disse: é novos céus, nova terra, nova vida. Na casa do Senhor, sabemos, porque o Teu Filho Jesus nos diz, há muitas moradas. E se não fosse assim, Ele não teria dito. E Senhor, nós também sabemos que o Teu Filho foi preparar lugar, e obrigado, Senhor Jesus, porque por meio da Tua graça, Teu amor, da Tua misericórdia, o Senhor nos transportou de império de trevas para o reino do Senhor, reino de amor. Então, Senhor, nós te agradecemos, e que possamos olhar para frente. Uma vida vitoriosa é uma vida que olha para frente. E se temos que olhar para o passado, que possamos olhar para a cruz. E que se vamos olhar para o presente, possamos olhar para a graça. E se vamos olhar para o futuro, possamos olhar para novos céus e nova terra, na Nova Jerusalém ao Teu lado. Assim nós te oramos,
em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podemos cantar um louvor, Leozinho? Hein? Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Vamos ficar de pé. Pode apagar a luz lá atrás. Vamos cantar esse louvor para que essa mensagem fique fixa em nossa cabeça. Em nome de Jesus. Cadê Vitor, João? Cadê Nádia? Além do Rio Azul. Pronto. Vamos ouvir e vamos cantar essa canção, irmãos. Como você considera a sua vida? Espero que você considere a sua vida como um momento que você está passando pela ponte para chegar. Ali não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo sem fim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto enfim. Em uma noite, Paulo e Silas estavam presos e eles apanharam bastante por terem pregado o Evangelho. Eles foram jogados dentro de um calabouço, foram presos por correntes nos pés, no meio dos ratos. E no porão desta prisão, de noite, a Bíblia diz que já era passada da meia-noite, Paulo, esse homem, que não olhava para as coisas desse mundo, para as circunstâncias que ele estava vivendo, ele olhava para isso que estamos cantando.
A Bíblia diz que ele e Silas começaram a cantar. Já pensou? Ensanguentados. Quando muitas pessoas naquela escuridão perguntariam: Senhor, mas eu estava pregando o teu evangelho. Senhor, mas eu sou fiel a ti. Não. Ele estava cantando. O que será que Paulo cantava? Será que ele cantava? Será que ele cantava essa canção? Já pensou? Vamos imaginar que ele cantou isso, hein? As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza. Imagine que a cada guarda que toma, da guarda pretoriana, cada guarda que vinha tomar conta de Paulo, ele dizia: eu quero dizer uma coisa para você, essas algemas não podem me prender, esses ferrolhos não podem me deter, os muros dessa prisão não podem me conter, porque para onde eu vou não haverá tristeza e dor. Para onde eu vou não existe trevas. Vocês prenderam o meu corpo, mas o meu espírito está livre em Cristo Jesus. Uma vida de vitória? Sim. Os padrões humanos? Não. Esse homem foi decapitado. Esse homem que eu leio a palavra, esse homem que me edifica até hoje, esse homem que eu amo e nem o conheci,
Esse homem foi decapitado. Perdeu sua cabeça. Meu irmão Paulo. Mas um dia, meus irmãos, eu vou abraçar ele. Vou dar um abraço triplo, eu, ele e Jesus. Você, ele e Jesus. Às vezes a gente lê a Bíblia e só passa por esses irmãos. E nessa semana, lendo sobre Paulo, o Espírito Santo tocou no meu coração profundamente. Profundamente. E a palavra do Espírito para mim, espero que seja para você hoje. O Espírito disse para mim: Bruno, ele existiu. Esse irmão que você está lendo sobre ele é real. Não é história. Não é um livro de contos, não é uma lenda. Esse irmão existiu. E morreu. Por amor de Jesus. Por amar a Jesus. Então, meus irmãos, nessa manhã eu clamo a você: deixa de lado aquilo que te aflige, aquilo que te atrapalha, e faça como Paulo, viva uma vida como Paulo. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, não olhe para a prisão, nem para as correntes, nem para os grilhões dos seus pés, nem para os muros da prisão. Olhe para Cristo. E mesmo decapitado, talvez você não tenha uma vida boa, talvez, não sei, talvez tenha, talvez chegue aí feito minha avó, 80 anos, aposentadoria, viajando, talvez você tenha essa vida até. É uma bênção alguém chegar aos 80 anos assim, é bênção, mas não é todo mundo que vai chegar, irmãos. A gente adoece, a gente fica sem dinheiro, a gente fica com dificuldade. O Luciane aprendeu muito nesses dias lá no hospital público com a mãe dela, vendo gente sofrendo no leito. Por que ele sofre e você não sofre ainda? A questão do cristianismo não é ir num culto e assistir ou beber ou se entreter do que é falado aqui, irmãos. Mas tem que virar prática da tua vocação no dia a dia, como Paulo disse: isso eu faço. O que pregamos aqui tem que ser ecoado nos seus ouvidos no leito de morte, na enfermaria do hospital, dentro do carro, enquanto a ambulância está chegando e você vê tudo revirado, e um ferro dentro de você, e você começa a sentir frio. Você começa a ouvir os carros parando, e alguém diz: capotou. Ele está vivo, ela está viva ainda, e você ainda ouve aquilo meio zonzo, com uma pancada forte na cabeça. O Evangelho é para esse momento. Para o momento quando o médico diz: é câncer, não tem saída, é metástase. O Evangelho é para quando a família está quase sendo destruída. Isso é o Evangelho. Que possamos ouvir o que esse irmão falou para a gente hoje, o apóstolo Paulo, e viver. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo testemunho
do teu filho, o apóstolo Paulo. Esse homem que o Senhor usou tão brilhantemente, que esta manhã arranca de nós aquilo que está no nosso passado e deixa para lá, e nos aponta para o futuro. Ó Deus, nos ajuda a viver esse evangelho, não um falso evangelho, mas esse evangelho que a tua palavra produz nos corações de todo aquele que crê. Evangelho que liberta, que transforma, por meio do único, suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pode sentar, meus irmãos.